Episódio 2, Encontro com Deus de pontos de vista diferentes. Dessa vez a gente está aqui com Daniel. Se apresente um pouquinho pra gente, Daniel. Fala galera, meu nome é Daniel, eu tenho 20 anos, sou de Brasília e curso medicina também no Paraguai. Isso aí. Hoje a gente vai entrar em alguns questionamentos aqui, algumas dúvidas que a gente até já estava conversando aqui, que seria interessante de estar debatendo aqui pro YouTube, uma conversa. Dentre as perguntas que eu tenho para fazer, tem algumas perguntas que eu tive numa aula de teologia, uma aula de introdução. Eu queria saber a sua opinião sobre essas falas aqui. Para começar, todas as religiões levam a Deus. Faz sentido para você? Mais ou menos, que eu vou estruturar essa linha de raciocínio. Eu tenho como meu ponto de vista, a minha cosmovisão, o que é isso? A minha visão do cosmos, minha visão de mundo, ela é baseada na ótica de Jesus. Tá. Naquilo que Jesus ensina. Perfeito. Todas as religiões levam a Deus. Eu acredito que a completude de Deus habita em Jesus. Muitas pessoas perguntam assim, né? Jesus é Deus? E eu respondo, Deus é Jesus. Faz sentido? É como se fosse aquela boneca que uma entra dentro da outra. Deus completa tudo. É intrínseco. Jesus é a expressão de Deus para a humanidade. Perfeito. O homem, ele quando foi criado, ele foi criado bom. E ele escolheu se afastar de Deus. Tanto que a gente vai ouvir muito, né? Que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sim. E muita gente acha que imagem e semelhança de Deus é o físico, é a nossa estética. Mas não, imagem e semelhança de Deus tem a ver com moral, tem a ver com o certo, o errado. E quando nós nos afastamos de Deus, lá na história que a Bíblia conta de Gênesis, a gente agora perde parte da imagem e semelhança de Deus. Perde isso. Sim. E agora a gente tem ainda um resquício da imagem de Deus em nós, mas turvo, depravado por conta do pecado, por conta dos erros que a gente comete. Até nosso raciocínio, nossas emoções. Só que isso, aí eu vou chegar no ponto que todas as religiões levam a Deus, por conta dessa imagem e semelhança de Deus estar em todas as pessoas ainda, ela não foi totalmente tirada pelo pecado. Sim. Algumas pessoas têm revelações de partes de Deus. Então vamos lá. Existem pessoas que vão ter uma revelação de Deus parcial quanto à justiça dele, sabe? Você vai ver os indígenas, sabe? Eles vendo Deus na natureza, eles vendo Deus dessa forma. E você vai ver em diversos outros povos. Só que aí você me pergunta, Daniel, é Deus? Não. Não é a completude de Deus. A completude de Deus habita em Jesus. Jesus é a forma de comunicação de Deus com o homem. Então você me pergunta, todas as religiões levam a Deus? Não. Jesus é Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o próprio Deus. Não existe caminho para Deus sem ele, entende? Então, eu penso assim, você quer encontrar a completude de Deus, o amor, a graça, a justiça, a verdade, está em Jesus. Perfeito. Mas e nos outros povos e culturas? Tem muito ao que aprender, mas não é a revelação completa. Para mim, Daniel, a revelação completa de Deus está em Jesus. Perfeito. Você acha que ser manso, amoroso, bondoso são características únicas de um cristão ou seriam bondades universais? Qualquer pessoa que seja boa, mansa, carinhosa e bondosa vai ser boa em qualquer lugar. Não necessariamente precisa ser um cristão para isso. Uma boa questão. Muitas pessoas acreditam que se converter a Jesus, se converter ao Evangelho, se transforma. Se tornar hiper espiritual. Só que a conversão a Jesus é de você se tornar novamente humano. Perfeito. Jesus é o homem perfeito. Justo. A partir do momento que você entra no caminho de Jesus, você se converte ao Evangelho, você está deixando de ser bicho, de ser tipo assim, alguém que se leva por todos os seus desejos, todos os seus anseios, todas as suas paixões, claro. E você se torna humano. Então Jesus, você filtra ali, né? Ele te faz voltar, o Daniel, a voltar a ser o Daniel. Perfeito. Quem eu nasci para ser? Eu nasci para ser como Jesus. Perfeito. Um outro questionamento aqui, que seria uma afirmação que me foi passada nessa primeira aula de ensinos bíblicos, né? De teologia. Fala que a Bíblia foi escrita por homens e não por Deus. Como que você reage a essa frase? Então, a Bíblia é um livro de 66 livros que foi escrito em diferentes tempos da história
por diferentes homens e contam uma história somente, a história de Jesus. Sim. Você vai ver em Gênesis falar sobre Jesus. Você vai ver em Êxodo falar sobre Jesus. Sim. Você vai ver em Isaías falar sobre Jesus. Sim. Então é um livro que todo conta sobre uma pessoa. Sim. Que é o que eu falei, a revelação completa de Deus que está em Jesus. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Ela foi escrita por Deus? Foi por Deus. Foi dada aos homens para revelar quem? Aquele que iria vir para nos salvar. Aquele que iria morrer na cruz para nos salvar de quem? De nós mesmos. Para nos salvar da nossa maldade, para nos salvar da nossa iniquidade. Em algum momento você já chegou então de estudar a origem da Bíblia e formação dela também? Sim, manuscritos. E algumas coisas eu já estudei também, que antes da Bíblia ser escrita já existiu, o que você falou ali, dessa história de todo mundo falar de um único Deus. Eu já vi algumas histórias de egípcios falarem de como se fosse uma mitologia, como a gente tinha no passado também, Zeus para mitologia nórdica e tudo mais, que existia um homem que andava sobre as águas, ou um filho de uma virgem. Já eram histórias mais antigas do que a Bíblia. Tipo, esse conto desse único Deus já era uma história muito antiga. Então, talvez não seria uma mitologia que já era contada até antes da origem da Bíblia. Então, todas essas formas a gente vai ver até na Índia, como eles têm milhares de deuses, você sempre vai achar eles falam muito, né? Era um curandeiro que andava e gostava dos pobres, né? Você vai ver histórias parecidas mas eu acredito, e nós vemos no estudo de manuscritos, que nunca existiu na história alguém como Jesus. Jesus, porque se você diz assim, Jesus não é mitológico, por quê? Porque existe um Jesus histórico. Essa era a ideia também. Jesus é histórico. Então, assim, o conto de Jesus, de Mateus, Marcos, Lucas e João, ele não é mitológico nem teológico, mas é um livro histórico. Então, ele conta num local para pessoas que estavam lá e que viram o que ele fez. Perfeito. Mas comprovado pela história. Mas é tudo histórico? Tudo histórico. Não. Se eu falo tudo da Bíblia é histórico, não, né? A gente pode... Não. Mas aí tem uma diferença de Jesus, da história de Jesus, que aí a gente pode entrar também na questão da Bíblia ser racional. E pra mim, na minha opinião, a única religião do mundo que tem evidências racionais é a fé cristã. Ô, louco, sério? Sim. Mesmo porque envolvendo mitologias também, ou não? Não tem mitologia na Bíblia. Não tem mitologia. Então, tipo, Adão e Eva, nada disso. Então, a Arca de Noé, cobra falante, nada disso são mitologias. Então, aí a gente tem a questão da diferença como eu falei, a Bíblia é um livro de 66 livros. Entendi. Esses livros, como Jesus, você vai ver muito nas falas de Jesus, parábolas que são contadas. Parábolas para descrever um ensinamento. Perfeito. Não é mitologia. Mas a gente pega, por exemplo, o livro de Gênesis, a gente estuda no colégio que cada livro tem um estilo literário. Então, por exemplo, na Bíblia a gente vai ter livros históricos, como os evangelhos, nós vamos ter livros de poemas, como Cânticos, escritos por Salomão, e Gênesis. Gênesis, você sabia que é um poema? É um poema? Entende? Então, assim, Daniel, Gênesis é histórico? Pode ser. Tranquilamente, pode ser histórico. Daniel, o Gênesis pode não ser histórico? Pode ser também. Isso não infringe a posição nossa fé. Eu posso ser cristão e acreditar na evolução? Pode. Eu posso ser cristão e acreditar que Deus realmente criou o mundo ali em 6 dias, descansou? Pode. Porque o que se trata do livro de Gênesis? É contar que o Deus criou, que o homem que foi criado bom, e ele escolheu pecar, ele escolheu sair de Deus. E a Bíblia, desde Gênesis até os evangelhos, vai contar como Deus veio resolver o problema do pecado do homem, da salvação do homem morrendo na cruz pelos nossos pecados. Então é isso que ela quer ensinar. Não é para falar que a serpente falou, mas é para falar que existe uma força do mal que luta contra a força do bem. Existe realmente um Lúcifer, existe realmente Satanás, existe forças que são acima do natural para te impedir de se aproximar daquele que é todo bem, daquele que é todo bom, que é Deus. Uma outra grande dúvida e questionamento que eu tenho comigo mesmo é se é possível, na minha visão não é possível, a vontade de Deus existir junto com o livre-arbítrio. Para mim, ou existe um ou existe o outro. Perfeito. Como que funciona essa ideia para você? Porque justamente o que vem na minha ideia? Se Deus tem controle de alguma coisa, se ele realmente pode interferir em alguma coisa nessa terra, ou escolheu a próxima esposa que você vai se casar, não sei. Se ele tem o poder para fazer isso, por que ele não faz outras várias mínimas coisas que poderiam ser interferidas? Para salvar, por exemplo. Sim. Aí a gente vai falar livre-arbítrio.
Então, se existe o livre-arbítrio, então a vontade de Deus não pode ser superior a essas coisas. Perfeito. Então, são duas coisas que para mim não podem existir conjuntas. E como funciona essa ideia para você? Na teologia, isso vai alinhar muito bem o que estava falando agora sobre Gênesis. Por quê? Porque existe uma diferença entre livre-arbítrio e livre-agência. Eu vou explicar isso. Isso eu nunca ouvi falar. Livre-arbítrio não é muita gente pensa, eu escolhi vir de camisa preta. Eu tive o livre-arbítrio entre escolher a camisa preta e vir com a camisa vermelha. Não, isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade do homem de escolher o que é bom e de escolher o que é mal. Isso é livre-arbítrio. Em Gênesis a gente vai voltar. Lembra que eu falei que o homem escolheu viver longe de Deus? E a partir disso, o Éden, acabou esse sistema que era tudo bom, que tudo perfeito, e veio o mundo, onde Caim mata Abel, o irmão mata irmão, onde o homem mata, rouba, destrói, odeia, vingança. E a partir desse momento, onde Deus era soberano e a vontade de Deus em sua completude era feita? No Éden. Sim. A completa vontade de Deus era feita no Éden. Depois que o homem caiu, a vontade de Deus agora é completamente feita? Não é mais. Porque a vontade de Deus é que haja pobreza? A vontade de Deus é que haja fome? Olha como o evangelho, como eu falei, é extremamente racional. Quando caiu, Jesus vem, ele salva a humanidade. Sim. E ele fala assim, eu vou voltar e a minha vontade vai ser completamente estabelecida. E o Éden que foi feito, onde não tinha essa discussão sobre por que Deus não infringe no mal, por que Deus não toca, eu vou acabar. Eu vou voltar. E muita gente acha, o apocalipse, eu vou... Não, o apocalipse, ele não é um medo, ele é uma esperança. Perfeito. Ele é uma esperança que vai chegar o dia onde as crianças que são abusadas, as pessoas que são, feridas, vai acabar. Então, a Bíblia é um livro completo que ela faz um sentido e ela se conecta. Entende? Então, aí você me pergunta, Daniel, por que Deus ele não toca hoje nas realidades para salvar as pessoas? Ele me salvou e ele me chama para salvar as pessoas. Posso tocar as pessoas. Então eu tenho a missão de, se existe alguém doente, eu sou um agente de Deus para dar ponto. Do Éden. Perfeito. E agora, eu tenho os meus discípulos, eu tenho os que se convertem ao meu caminho, que tem o objetivo, da mesma forma que eu te salvei, perfeito, você vai salvar. Olha só. Cara, uma outra dúvida também que eu tenho. Se esse Deus, da forma que você está vendo, e você vê a sua ótica, ele existe, por que é tão necessário a gente ter que provar ou mostrar ele para as pessoas? Não seria mais, se ele existe mesmo, qual que é a necessidade de provar a existência dele? Não seria uma coisa que a gente já seria inato, a gente já nasce sabendo, já nasce entendendo tudo isso? Por que a gente tem essa necessidade de provar a Deus? Ou de chamar as pessoas? Porque eu tenho muitos amigos cristãos, muito Sim. mesmo. E eles vêm com essa ideia de, igual as meninas falaram, a semente já está plantada, só falta florescer. Sim. Eu tenho um amigo que foi transferiu para o Brasil agora, o Ivonildo, muito crente, sempre me trouxe muitas ideias, muitos pensamentos, assim como os seus. Eu admiro muito quem tem essa visão, gosto demais. Mas por que a gente tem que provar? Ou não provar, mas tem que ensinar as pessoas a acreditar nele? Não deveria ser um conhecimento inato? Que a gente nasce sabendo. Então, existe a diferença entre... Jesus nunca falou pra gente crer em Deus. Existe uma diferença entre crença e conhecimento. Jesus disse que a vida eterna é conhecer a Deus. Da mesma forma que o inferno pode começar na terra, o céu pode começar na terra. O céu, ele não pode, mas ele começa na terra. A partir do momento que nós conhecemos a Deus, que nós nos relacionamos com Deus, nós vivemos aquilo que Jesus propõe. Então, Jesus restaurou nosso relacionamento com Deus. Ele morreu na cruz, ele restaurou nosso relacionamento com Deus. E ele não fala, ei, Daniel, cria. Ele tá pedindo muito pra você crer nele. Crê. Não. Sim. Ele tá falando, me conheça. Perfeito. Se relacione. Então não é sobre uma crença, mas é sobre relacionamento. Por isso que Jesus, de tantas formas que ele poderia chamar Deus, Deus nunca tinha sido chamado de Pai. Jesus chega e fala, Deus é Pai, porque o objetivo dele não é ser crido, mas é ser conhecido, é ser relacionado como um pai e filho. Então, e como, olha isso, como você pode ver que você tem um pai? Quando eu te trato como um irmão.
Essa é a lógica de Jesus. Nosso Pai. Quando eu te trato como irmão e eu tenho um pai, então o pai não é só meu, o pai é nosso. Legal. Então eu não preciso provar pra ninguém que Deus existe. Ele é. E aí que eu vou entrar em outro ponto que eu quero comentar. Deus não existe. Eu quero deixar aí, gente, Deus não existe. Deus não existe. Deus é. O critério... Esse é o Deus que eu acredito também, O critério de existência não está intrínseco a Deus. Ele é. Ele Então, só... independente de você crer ou eu crer, mano, ele é. Perfeito. Agora, ele não é só uma divindade, como a mitologia trata, mas ele é um pai. Ele é um pai que foi chamado e nos chama para nos relacionarmos com ele. Eu costumo dizer que eu acredito no Deus das oportunidades, que é aquele Deus assim que muita gente pede força a Deus. Eu acredito muito que Deus não dá força para ninguém. Eu acredito num Deus que dá oportunidade de ser forte. Você passa por situações difíceis, na oportunidade de crescer com aquilo ali, aprimorar e melhorar. Deus está te dando a oportunidade de chegar naquele ponto e superar ele. Bom. Faz sentido isso na sua ótica também? Então, eu creio, isso é bom, isso faz sentido, só que eu creio num Deus extremamente pessoal, que se relaciona com você no máximo. Eu tenho experiências, vou contar uma experiência aqui, se quiser eu posso contar algumas experiências sobrenaturais. Né? Perfeito. Eu tinha um amigo meu que ele, todas as vezes que ele ia no mercado, era muito engraçado. Ele pegava o sabão em pó e ele cheirava, ele falava: Jesus, cheira o sabão em pó comigo. Loucura, né? Coisa assim de Espírito Santo. Espírito Santo, né? Que é a terceira pessoa da Trindade que a gente crê, né? Sim. Que é o Deus em nós. Sim. Que esse que é o ponto. Deus vem morar dentro de nós. Espírito Santo, sente o cheiro desse sabão comigo. E ele trabalhando a intimidade dele. Da hora, velho. Tudo. Sabe? E ele cheirando assim, ele falava: muito bom, né, Espírito Santo? E ele sempre tratou isso como algo bobo. Sim. A gente chegou... ele tava zoando, ele não tava... Não. Era sincero. Só que, assim, ele nunca levou muito isso de falar pras pessoas que ele faz isso. Mas a gente sabia que era próximo dele, assim. Até que chegou um dia que estava na igreja, num movimento bem forte, espiritualidade, e chegaram duas meninas e falaram assim: a gente pode... tem uma coisa me incomodando. Botaram a mão nele: a gente pode orar por você? Botaram a mão nele assim e falaram o nome dele, falaram assim: eu sinto de te falar que o Espírito Santo ama sentir cheiro de sabão com você. Da hora, velho, olha Cara, só. Na hora a gente começou a chorar, assim, louco. Então, assim, um Deus que está longe não é um Deus que faria isso. Entende? Então, é um Deus que ele está muito mais perto do que nós imaginamos. É um Deus que... E esse é o caráter de Deus. É um Deus que é 100% amor, que é 100% graça, que é 100% justiça. Que é um Deus que... aí que está o ponto, né? A vontade de nós buscarmos a Deus nem se compara na vontade dele de nos buscar. Entende? Então, assim, ele quer estar pertinho porque a gente veio dele. A gente andando nele é onde a nossa felicidade, que é o que você fala, a nossa alegria, em meio a circunstâncias ruins e boas da vida, a gente sempre vai estar contente, contentamento em Deus. Eu vejo muito também, por um outro lado, até historicamente falando, que a vida nem sempre foi tão tranquila igual a gente vive hoje. A gente volta 500 anos no passado, era uma vida muito mais difícil. Ali, talvez até por outros contextos históricos, de pestes e tudo mais, então teve muito sofrimento. Volta um pouquinho atrás, na Segunda Guerra Mundial, muitos conflitos, muitas coisas ali que muita gente, às vezes um ateu, vai contestar isso: pô, cadê Deus nessa hora? Cadê Deus nesses conflitos? Entra naquele ponto que eu falei, que o mundo, depois da queda do Éden, o mal se proliferou, cara, não tem jeito. E aí, o que eu acredito muito? Que nesse meio de conflitos, até hoje a gente ainda tem muitos conflitos, as pessoas buscam uma religião pelo conforto, por acreditar que tudo ali tem um significado, ou então tem gente que sofre tanto nessa vida que às vezes a esperança é morrer e ir para um lugar melhor. Certo. Então, talvez assim, essa visão um pouco mais cética de ver que, tipo, não, a vida é finita, morrer é morte, é ausência de vida. É muito mais triste, é muito mais sofrido pensar que a vida tem essas dificuldades todas. E a religião vai trazer esse conforto, vai trazer esse, não, você tem um pai para te olhar, você tem alguém que está controlando tudo na sua vida. Isso é um ponto muito bom. Sim. Que eu também acredito. Só que eu acredito de outro ponto de vista. Eu falo, se viemos de Deus, nós precisamos de Deus. O homem sem Deus é um homem morto. Então, assim, não é sobre pessoas que passam por muitos sofrimentos. Todas as pessoas, para terem sanidade mental,
precisam de Deus. Não porque elas, como, né, a teoria muitos dos neo-ateus, né, que a gente cria um Deus para responder às nossas necessidades e tristezas. Não, a gente tem as necessidades e tristezas pela ausência de Deus. Entende? Por isso que quando um ateu chega e fala isso pra mim é muito mais uau, Deus realmente existe. Quando aparece a fome no mundo, a tristeza no mundo, as guerras no mundo, eu falo, uau, isso é... Cara, Deus existe muito. Sim. Porque Ele criou tudo perfeito. Quem estragou tudo? A gente estragou tudo. E essa visão que é do Gênesis, né? Você disse que ela pode ser tanto histórica, quanto também pode ser uma parábola Poética. também. Então, igual você falou, pode conciliar até com o evolucionismo. Com certeza. Aquela história e tudo era para ser de uma forma, mas o homem escolhe ser diferente. Sim. Então dá para conciliar com a razão junto com a crença. Exato. Porque fé a gente não vai discutir, né? O que a pessoa crê... E não tem como discutir. É uma experiência Mas individual. evidências tem. Sim. A gente pega evidências Sim. e tem como a gente discutir em cima de evidências. Então, assim, a gente vê que realmente o nada não cria nada. Sim. Sabe? Não tem como o nada gerar algo. Não. Sim. Teve um criador, tem realmente alguém que gerou todas as coisas. E eu vejo nas escrituras, eu gosto muito de falar o seguinte, eu sempre volto para Jesus, porque eu creio muito no cristocentrismo. Cristocentrismo, essa é nova também. Legal. Cristo é o centro. Sim, perfeito. Se Jesus ressuscitou, quer dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Se Jesus ressuscitou, cara, quer dizer que as palavras deles são... Se Jesus ressuscitou, quer dizer que eu sou um pecador que foi amado. Se Jesus ressuscitou, quer dizer que, cara, ainda existe a esperança. A fé cristã é a única fé que tem mais de 40 testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Perfeito. E se Jesus ressuscitou, desde no princípio criou Deus os céus e a terra, até o final de Apocalipse, tudo é verdade. E é inegável, eu coloco isso, é inegável a ressurreição de Jesus. Nem historiadores, porque se isso fosse, sabe, um ponto de fé somente, cara, os homens não teriam morrido por isso. Existe uma grande diferença entre você morrer, por exemplo, a galera que é islâmica, né, é radical. Eles morrem por uma verdade que foi contada pra eles. Sim. Outra coisa é você morrer por algo que você viu. Ninguém morre por uma mentira. Ninguém morre por algo. Eles viram Jesus ressuscitado. Mas ele já é uma situação quase de controle, né, cara? Eles são... Não sei, acho que Exato. é um controle, porque são histórias que são praticamente uma lavagem cerebral. Exato. que fazem nas pessoas. Mas você concorda que pescadores, como eram os apóstolos, não morreriam por algo... Cara, Jesus morreu, quando Jesus morreu, eles voltaram a pescar. Eles voltaram a pescar, eles voltaram a viver a vida deles normal. Sim. E Jesus foi buscar eles lá pescando. Jesus foi lá, chamou eles e eles morreram pelo negócio, que eles tinham voltado a pescar. O que mudou a história deles? A ressurreição de Jesus. E se Jesus ressuscitou, quer dizer que ele é Deus, quer dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra, e toda a palavra de Deus é verdade. Olha só. Um outro assunto que eu acho que também é muito interessante, a gente poderia falar aqui, é sobre o julgo desigual. Eu não sei se você tem namorada, esposa. Tenho, namoro. Você é novinho, né? Você não casou ainda. Não. Mas que geralmente crente casa cedo, né? Casa bem jovem. É. Mas como que funciona o julgo desigual no seu ponto de vista? Hoje, se você fosse solteiro, você se relacionaria com uma menina que acredita num Deus de um outro ponto de vista? Ou... Então, eu acredito que julgo desigual é diferença de propósito. A minha vida é baseada no Deus que eu creio. Então eu creio num Deus de amor. Então eu me entrego por amor às pessoas. Se uma pessoa não vê Deus da mesma forma que eu, ela não vai ter o mesmo propósito que eu. Faz sentido? Faz. Isso é julgo desigual. Então, Perfeito. assim, uma pessoa que não tem o mesmo propósito que eu, é muito difícil nós estarmos juntos. Minha namorada, ela também, ela é cristã, ela vive o mesmo estilo de vida que eu. E tem como eu, se eu namorasse com uma pessoa cristã e fosse aí no julgo desigual. Por quê? Porque eu tenho uma entrega radical. Com certeza. Eu entrego minha vida totalmente aos necessitados, a quem precisa. A maior parte do meu tempo é dedicado em amor às pessoas. Perfeito. E se a pessoa que está do meu lado não vive isso, julgo desigual. Perfeito, é igual, é da mesma forma, sendo cristão ou não. Se o propósito for diferente... Só que o lance é essa questão. Se a pessoa não é cristã, é impossível ter o mesmo propósito. Esse que é o ponto. Que da hora. Então não é sobre... Entende que não é sobre religiosidade? Sua crença é diferente da minha. Sim. Não. É visões, caminhos. A gente, tipo assim, tem pessoas que seguem caminhos diferentes e fica inviável você ter uma vida junto. Concordo.
Cara, uma das visões aqui da conversa toda que a gente tá tendo, que eu achei mais interessante, é o que você falou no sentido de poder respeitar algumas coisas como histórias, parábolas, porque essa é a minha maior dificuldade. Tem muita gente que tem que acreditar na Arca de Noé como uma coisa real, que existiu. Eu falo, cara, passa um ensinamento maravilhoso, dá pra entender dá pra entender muita coisa da Arca de Noé, mas realidade não. Todas as culturas do mundo, no mesmo tempo, na mesma época, depois pesquisa sobre isso, tiveram um dilúvio. Todas as culturas do mundo, de todos os lugares do mundo, teve um dilúvio. Mas é real, então, na sua visão? É uma coisa histórica? Então, pra mim é histórico. É histórico? Pra mim é histórico. Por quê? Por causa das evidências, como eu te falei. Cara, isso é bizarro. Não são só os semitas, os judeus. São todas as culturas da Terra falaram que na mesma época houve um dilúvio. Isso é muito estranho. Por que só a gente que é de interesse, que crê em um Deus que realmente salva, que queria transformar a humanidade estava perversa, teve que destruir e refazer? Por que outras culturas falaram a mesma coisa no mesmo tempo, que nem creem na mesma coisa? Por que sabe, eu penso assim, mas agora... As evidências da Bíblia, não é da Bíblia essa ideia de que teve isso no mundo todo? Esses pontos de vista diferentes. Não. É porque você vai em outros livros sagrados, de outras culturas, também falam de um dilúvio. Na mesma época. Sim. Porque realmente teve dilúvio, um pouco da história ali que eu estudei sobre isso, mas para aquela época que você não tinha uma visão de planeta, você não conseguia ver um geral. Então realmente teve, mas para aquela pessoa que está naquele contexto, naquele espaço, para ela aquilo ali foi um dilúvio. Mas o mundo todo é uma coisa que eu tenho dificuldade de... O que me leva muito nesse pensamento? Isso é interessante que você trouxe. Sim. Porque existem contos e ensinamentos nas escrituras que falam sobre coisas extremamente... Cara, alguém ser engolido por um peixe. Sem luz? Mas vamos continuar, né? Vou pegar uma luz aqui, ó. Esse a gente não tá com cortes, então... Você vai ficar melhor assim? Uma pessoa ser engolida por um peixe, ou Deus fazer o mundo em 7 dias. Eu não tenho dificuldade com isso, por quê? Porque, cara, eu vou te falar a verdade. Eu vejo pessoas sendo curadas sobrenaturalmente 3, 4 pessoas por semana. Eu vejo milagres, eu vejo... Deus falar coisas pra mim ou pra outras pessoas, de coisas que aconteceram na vida das pessoas que não tinha como a gente saber. Então o sobrenatural pra mim, aquilo que é sobrenatural, pra mim é comum. Pra mim o mundo espiritual é muito real, é muito próximo. As pessoas não são somente pedaços de carne, mas são de espíritos. Eu realmente creio nisso. Então, pra mim, acreditar nessas histórias tem 2 partes. Essa, eu não tenho problema com o sobrenatural, de coisas impossíveis acontecerem. E segundo, porque quando a gente vai para essas histórias, eu pego principalmente o ensinamento que aquilo ensina. Aquilo que Deus quer ensinar com aquilo para que o meu caráter seja transformado. Sabe? Eu não me concentro de... Poxa, um casal de cada animal entrou dentro da arca. Como aconteceu isso? Cara, pra mim... Não importa, isso me mostra um Deus... Não importa. Pra mim não me tipo assim, não me traz uma injúria. Por quê? Porque o que eu quero extrair dali é o ensinamento do que Deus quer passar. A mensagem. Não, exato. Perfeito. Pra mim é justamente isso. Eu acredito muito na mensagem, igual em todas essas outras histórias que a gente fala, mas eu tenho essa dificuldade de ver isso como realidade. Teria como eu ser um cristão que entende que aquilo ali passa uma mensagem boa, mas é mitologia, ou todo cristão tem que levar aquilo ali como uma verdade? Então, eu acredito que desde que não afete a questão da Bíblia ser a palavra de Deus, entende? Desde que não afete de que todas essas questões, isso dificulta, porque eu acho que mitologia é muito difícil, cara. Mitologia é muito difícil você falar mitologia, mas eu acredito que são histórias que foram contadas com o propósito de ensinar X coisa. Agora, se a Bíblia fala sobre momentos que o sol parou, sabe, essas coisas, cara, o sol não parou, entende? Mas houve algum acontecimento, sabe, dentro dos efeitos físicos e geológicos e tudo que acontece, para dar a impressão que o sol parou, sabe, como eclipse, como tantas coisas que podem acontecer e que são explicadas. Ou a abertura tem muitos cristãos que acreditam que a abertura do Mar Vermelho, por exemplo, ou a transformação de sangue não era sangue, eram algas, sabe? É o que faz mais sentido com a realidade. Entende? E isso é tranquilo de crer.
Isso é tranquilo, entende? Então eu acho que essas coisas são periféricas. Perfeito. Quanto ao centro. Sim. Uma coisa que eu também tenho uma dúvida muito grande. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ele não escreveu diretamente, né? Ele influenciou homens a poder escrever a Bíblia. Isso. Por que ele não influenciou também, não teria influenciado todos os outros livros que a gente tem hoje em dia, só a Bíblia em específico? Porque tem outros livros, até hoje, se eu começar a escrever um livro, eu não posso ter a ideia de que Deus está me influenciando até falar, ou até fazer as coisas, Deus não está me influenciando a fazer tudo que eu faço. Muito bom. Porque, como eu disse, não é sobre a revelação de Jesus. A Bíblia não é um livro para contar como houve um dilúvio, não é para contar se a Terra é redonda ou se a Terra é plana. A Bíblia é um livro para contar a história de um Deus que nos salvou, que perdoou os nossos pecados, que a dívida que a gente tinha com Ele, que a gente saiu do Éden, dos nossos erros, do que eu te firo, do que você me fere, dos erros que nós cometemos contra a nossa própria vida e contra a vida dos outros, são perdoados através da morte e ressurreição de Jesus. Essa é a história da Bíblia. Tanto que no Novo Testamento, olha que loucura isso, vai falar, Jesus vai falar assim, da mesma forma que nos tempos de Noé, será quando eu voltar. Então Jesus usa até os acontecimentos do Antigo Testamento no Novo de forma de ensinamento, de forma poética. Sim. Entende? Sim. De forma para trazer um ensinamento. Quando você lê a Bíblia, você consegue identificar alguns pontos, algumas falas dela ali que são pejorativas ou ruins também? Ou você não consegue ver algum ponto ruim na Bíblia? Então, eu vejo leituras ruins. Leituras ruins. Tá. Tem como, por exemplo, eu brinco muito. Hoje em dia a gente vê muito da teologia da prosperidade, a gente vê muito de pessoas que usufruem a Bíblia para os seus próprios interesses. E durante a história também, né? Na época medieval, Idade Média. Sim. Pegar a ceia, algo que é sobre a comunhão da vida cristã, ponto central da igreja. Que é, cara, o meu pão, o seu pão, a gente parte o pão, a gente come. Jesus fala assim, este é meu corpo e este é meu sangue. Se eu quiser fazer uma leitura maldosa, eu chego pra você e falo assim, a Bíblia é a favor do canibalismo. Porque Jesus falou que é pra comer do pão e da carne e do sangue. Entende como eu posso usufruir de uma leitura ruim para favorecer os meus próprios interesses? Perfeito. Mas eu tenho como, se eu leio a Bíblia e interpreto pela Bíblia, eu leio o Evangelho e interpreto por Jesus o que ele queria ensinar, eu tenho uma leitura perfeita. Entendi. Porque assim, acho que também tem que ter uma análise muito grande do contexto do que ela foi escrita. Exato. Também. Porque algumas passagens ali que eu vejo que, pra mim, causam uma certa revolta ali, talvez. Diga pra mim. De, por exemplo, falar que a mulher deve ser submissa ao marido, ficar calada. Não, calada, justamente calada nas igrejas. Se eu não me engano, é Coríntios e Timóteo ali também. E aí a gente tem que pegar o contexto. Isso, pegar a igreja de Corinto tinha templos de outros deuses, onde as mulheres eram as líderes espirituais, onde a forma espiritual de lá era sexual. Então, assim, o seu culto a deuses da época era você lá praticava imoralidades sexuais, orgias, e a mulher, ela era a líder espiritual na época. Então, Paulo estava para contradizer o problema da idolatria. Ele estava falando, cara, aqui, essas mulheres, que são os líderes espirituais lá, não falam aqui. Aqui não vai ter esse tipo de idolatria. Aqui não vai ter, elas vão ficar caladas. Não vai ser cultivado isso. Mas o que é engraçado é que a Bíblia e Jesus e todo o Evangelho é quem trouxe a cultura de Roma parar de tratar a mulher como um símbolo sexual. Porque em Roma, não sei se todos sabem, as mulheres eram somente para procriação. Sim. E o ato sexual prazeroso era feito com homens, né? Então foi o Evangelho que protegeu as mulheres. Na época dos judeus, Jesus, que ele trata a maior parte das escrituras, é como uma mulher samaritana. Caramba. Que era uma mulher excluída, que cuspiam. E Jesus é o que dá mais foco no Evangelho, na mulher samaritana, na mulher adúltera. O Jesus, ele pra mim é o salvador das mulheres. Ele é o libertador das mulheres. Então, pessoas que usam as escrituras para aprisionar, isso pra mim é como eu falei, é uma leitura das escrituras para eu basear a minha própria vontade, de oprimir, de machucar, sendo que Jesus veio para curar e libertar. Entende? Perfeito. Então é a forma de ler que talvez esteja equivocada. Cara, eu acredito que é só ter um mínimo de honestidade na leitura. Você ser honesto. Porque a Bíblia, gente, é muito fácil.
É muito fácil. É uma leitura que, tipo assim, você vai ler amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Você vai ver Jesus ensinar parábolas que, assim, podem ser um ensinamento muito coisa, mas, tipo assim, você vê hoje na igreja brasileira, em favelas, Sim. onde o Estado não dá atenção. Onde, por exemplo, a avó do meu amigo, que lidera comigo na igreja, ela aprendeu a ler através da Bíblia. E ela, cara, ela lê como algo fácil, simples. Por quê? Porque ela, antes de entender cada trecho, ela entendeu a mensagem. E a partir do momento que eu entendi a mensagem, todo o texto que eu leio faz sentido na mensagem. Faz sentido isso? Vamos lá, tem uma diferença entre eu pegar textos isolados e ler, Sim. e eu interpretar. E tem a diferença de eu saber a mensagem, como eu falei, que a Bíblia conta só uma história. Não são várias histórias, é uma história, a história de Jesus. E a partir da história de Jesus, eu leio as histórias. Faz sentido? Top. Entende? Legal. Isso muda tudo. Isso faz com que você... Por isso que a conversão, ela vem antes de... Cara, tem ateu que lê Bíblia igual um louco. Não é pra ser assim. Cara, não dá nada. Agora tem tem pessoas que nunca leram a Bíblia, mas que entenderam a mensagem, que quando abre aquele livro se apaixonam. Porque ela, antes de ler um livro, ela entendeu a mensagem. Perfeito. Sabe? Mano, antes de começar tudo isso daqui, você falou que era muito, muito importante, né, essas conversas, assim, porque pode abrir o olho de muita gente aí. Sim. Eu não sei se na sua vida você já chegou de converter, não sei se fala assim, se tá convertendo a pessoa, mas você já abriu os olhos ou emprestou a sua lente, igual você tá fazendo comigo agora, emprestando a sua lente de ver Deus e da forma que você enxerga a Bíblia e tudo mais para outras pessoas e conseguiu mostrar para elas de forma racional, como você tá fazendo agora. É um costume seu? Com certeza. É o amor da minha vida. É fazer com que as pessoas entendam que elas são amadas e desejadas por Deus. Que elas não estão sozinhas no mundo. Perfeito. E que tudo isso que a gente vê que está escrito não é um conto de fadas, mas é real, sabe? É real. É realmente verdade. É realmente que o mundo... muita gente fala como que não existe verdade absoluta, né? São muitas verdades. Sim. Não, existe uma verdade. Sim. E qual é a verdade? Que as pessoas são filhas, são amadas, elas têm o direito de, sabe, serem cuidadas, de serem zeladas, e isso unicamente vai vir pelo ensinamento do evangelho. Isso é muito engraçado, porque todo o nosso direito constitucional, e ele veio da Bíblia. Tudo que a gente tem como moral civil, não roubar, não matar, se a gente fosse todos ateus, se não tivesse uma inspiração sobrenatural, o que é moral? O que é certo e errado se não existe Deus? Não existe. Se Deus não existe certo nem errado. Então, assim, como a gente volta ao ponto que a gente estava falando, Deus, ele é necessário. Por quê? Porque a gente veio dele e a gente vai voltar para ele, sabe? Sim. Então, assim, o meu prazer é fazer com que pessoas sejam encontradas por isso. Legal. E cada pessoa tem um conto diferente. Sim, com certeza. Eu acho que, não sei se é assim que fala, mas talvez Deus até te dá uma certa habilidade de abrir os olhos das pessoas, e eu acho que até dá um direcionamento, porque você tem o costume, às vezes, de até trazer missões para as pessoas, ou não sei se isso é deixar mais claro, você só fala para a pessoa, eu acho que você tem o direcionamento de ir para tal lugar do mundo, você tem esse costume de fazer isso. Como que funciona? É Deus abrindo os seus olhos para ver então, eu acredito, o futuro dessa pessoa? Como eu falei, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. O Pai amou o mundo e Ele quis salvar a humanidade, enviou o seu Filho. Isso é uma coisa engraçada, nem todo mundo é filho de Deus. A gente se torna filho de Deus a partir de Jesus, entende? Jesus, ele nos torna filhos. Nós antes éramos animais, criaturas que seguimos nossos próprios prazeres, sabe? A partir do momento que nós entendemos quem Jesus é, que Deus é nosso Pai, nós fomos adotados, nós somos filhos. A partir desse momento, Deus nos dá o Espírito dele, que é o Deus em nós. Deus passa a morar em nós. E esse Deus que mora em mim, ele me ama, eu amo ele e eu me relaciono com ele. Isso a gente pode entrar em oração, como é que ora. Não é sobre reza, não é sobre eu repetir várias vezes a mesma oração, mas ele é meu amigo. Jesus fala assim, vocês, não são mais servos, mas são os meus amigos. Vocês são meus irmãos. Então, assim, o relacionamento que eu tenho com Deus, com o Espírito Santo, é de amizade, é de amor. E como eu amo as pessoas, e ele ama mais as pessoas que eu, ele me fala coisas sobre as pessoas. Então não é evidência, não é nada disso, mas é porque eu escuto a voz de Deus, porque eu sou filho.
E filhos têm direito de ouvir a voz do pai. Eles não são perdidos. Sabe, eu não tô perdido no mundo. Deus fala comigo. Aí você me pergunta, Daniel, como Deus fala com você? De certa forma, você chega a ser um privilegiado, né? E tá tudo bem isso. Você tem um relacionamento íntimo com isso. Então, mas todas as pessoas podem ter. Todas as pessoas podem ter. E o meu trabalho é isso. É fazer com que todas as pessoas não sejam mais órfãs. Legal. Mas tem um pai que direciona elas. Que elas, cara, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, Deus fala comigo. E quando eu vou servir as pessoas, eu vou cuidar das pessoas, às vezes Deus fala coisas que a pessoa nunca ia me falar. Para que ela seja cuidada nessa área. Para que ela seja amada nessa área. Entende? Muitas pessoas chamam isso de dom, de revelação, seja o que for, mas eu não gosto nada disso. Eu gosto simplesmente de, cara, um Deus que te ama, é o Deus que me ama, sou eu que te amo, e existem palavras de amor que fluem desse lugar. Perfeito. Entende? E acontecem, cara, são bem normais, assim. Normalmente quando a gente ora por alguém, quando a gente coloca a mão sobre alguém, Deus já fala coisas sobre a vida da pessoa, presente, passado, futuro. Acho que tem coisas que são óbvias que precisam ser ditas, né? Acho que nem todo mundo vai entender isso, mas pra você, como que Deus comunica com você? Você escuta Deus? Você sente? A frase já vem montada na sua cabeça? Como que funciona isso pra você? Antes de Jesus vir à Terra, Deus estava fora. Deus, tanto que a gente vê as histórias no Antigo Testamento, que era Samuel, Samuel. A pessoa olhava pro lado assim, quem tá me chamando? Quem tá me chamando? Ou um anjo vinha. No Novo Testamento, depois de Pentecostes, né? Muita gente conhece Pentecostes. Existe uma promessa que foi feita que Deus iria morar em todos os seres humanos. O Espírito ia ser derramado sobre todas as pessoas. E hoje, depois que eu creio em Jesus, eu me converto a Jesus, eu creio em Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu deposito minha vida nele, ele me dá o Espírito. Só que ele não mais está sobre mim, ele não mais está longe, mas ele passa a morar dentro de mim mesmo. Perfeito. Então o meu Espírito e o Espírito de Deus se tornam um. Então agora os meus pensamentos não são mais os meus pensamentos, mas são os pensamentos de Deus. As minhas vontades não são mais... Por isso que eu não acredito em religiosidade. Em eu chegar pra você e falar, isso é errado, isso é certo, isso é errado, para de fazer isso, vai pro inferno. Não. O Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia, ele é o Deus que quando ele vir morar em você, você vai parar de... Cara, eu vou olhar pra esse copo, eu vou falar, que feio esse copo. Eu vou olhar pra aquele copo e falar, que belo aquele copo, eu quero beber desse copo. Eu não gosto mais do que Deus não gosta. E eu começo a gostar do que Deus gosta. Então por isso que é sobre amor. Por isso que Jesus falou, ame a Deus e ame o próximo. Olha que louco isso que Jesus fez. Eram os 10 mandamentos, né? Os 5 primeiros dos 10 mandamentos, eles eram sobre Deus. Os 5 outros dos 10 mandamentos eram sobre o próximo. Jesus resume, ame e ame. Ame e ame. A forma que Deus fala comigo é dentro. Deus fala no meu espírito. É questão... Por exemplo, ó, você tá falando comigo hoje, certo? Se você tá andando um dia, vamos botar daqui a uma semana na rua, e eu grito, o Daniel aqui. Mano, você nem vai perceber, porque você passou pouco tempo comigo. Mas se sua mãe grita, você vai saber que é ela, não vai? Você tem intimidade com ela. Top. O quanto mais tempo que eu passo escutando esse Deus, o quanto mais tempo que eu passo com ele, mais eu sei quando ele fala comigo. Então eu não tenho dúvida. Ah, é Deus. Ah, não é Deus. É meu pensamento, joga fora. Não, isso é de Deus. Por isso que a gente consegue compartilhar coisas com as pessoas que não são de nós. E não tem nada a ver com magia. Tem gente que crê nisso, né? As outras aí. Magia ou invocar espíritos, não. É simplesmente Deus em mim falando com você. Entendeu? Então é como um sentimento, é como um pensamento, é como algo interno mesmo. Top, cara. Que prazer conversar com você, ver o mundo da sua ótica. Muito legal. Tem algum ensinamento que você gostaria de deixar para as pessoas para encerrar o vídeo? Galera, nós não podemos andar perdidos. Existe sentido para nossas vidas. E a sua vida só vai fazer sentido quando ela fizer sentido para a vida de alguém, sabe? Então, entregue a sua vida por uma causa que vale a pena você morrer. Não viva por algo que não vale a pena você morrer. Abrace uma causa que você fala, eu morreria por isso. Eu morreria por isso. E sempre uma causa que vale a pena a gente morrer é uma causa que envolve o nosso próximo, o outro. Não negar a sua vida e abraçar a vida e dar vida, dar oportunidade ao seu irmão. É isso.
Prazer. Obrigado, meu irmão. Obrigado por aceitar o convite. Tamo junto. Mais um parceiro. Tamo junto. Valeu, família. Valeu.